Bom dia, pessoal dos nonos anos. Vamos lá para mais uma aulinha de matemática? Essa é a nossa aula número 34, que pertence ao segundo bimestre. Nós estamos estudando fatoração algébrica, ou seja, quando a gente vê uma expressão algébrica e sabe se ela é possível de ser fatorada, tá? E o que é fatorar? É escrever uma expressão algébrica que tem só adição, subtração, na forma de multiplicação, tá bom? Então, nós estamos no terceiro caso. Nosso primeiro caso foi colocação do fator comum em evidência, que é quando tem um, pelo menos, termo que repete em todos os outros. Vimos também o caso de agrupamento, quando não existe um único termo que está em todos os termos, mas tem pelo menos de 2 em 2, de 3 em 3 tem algum. E agora nós vamos ver o terceiro caso, que o nome já fala o que é. Olha, diferença de 2 quadrados. Então, gente, esse é o caso mais fácil de ser identificado. Por quê? Olha só. É uma diferença, não pode ser soma. Tem que ser menos, porque é uma diferença. Então, obrigatoriamente é menos. Se for mais, não é isso aqui. Não é esse caso, não pode usar isso aqui, tá bom? São dois termos só, e os dois são quadrados perfeitos, ou seja, os dois termos que são tirados, um menos o outro, eles têm raiz quadrada exata. Então, ele é muito fácil de identificar, tá bom? Então, tem que ser uma diferença, tem que ser dois termos, e os dois termos têm que ter raiz quadrada exata, porque eles são dois quadrados perfeitos. Então, olha esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 36. Primeiro, são dois termos e é uma diferença. Então, maravilha. Já pode continuar pensando. Como que eu tenho certeza que é uma diferença de dois quadrados? Aqui tá na cara, gente, ó. O x ao quadrado, ó, é o quadrado do x. E o 36 é o quadrado do 6. Então, ambos são quadrados de alguém, tá? Em outras palavras, se você pegar isso aqui, ó, x ao quadrado e tirar a raiz quadrada dele, ó, corta, é x, ó. E se você pegar o 36 e tirar a raiz quadrada dele, ó, é 6. Então, gente, a diferença de dois quadrados é muito fácil de ser identificada. É uma diferença, não pode ser mais. São dois termos e os dois termos têm raiz quadrada exata. E aí faz o que com isso? Ah, gente, lembra do produto notável? Produto de A mais B vezes A menos B, que dava o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Então, gente, é esse indivíduo aqui o resultado daquele produto notável lá. Então, esse aqui, ó, é o contrário do caso de produto notável A mais B, A menos B. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Descobriu o que é diferente de dois quadrados? Tira a raiz quadrada do primeiro, é x. Tira a raiz quadrada do segundo, é 6. Então, para fatorar isso, é só fazer isso aqui, ó, parêntese, essa raiz mais a outra raiz, que multiplica ela de novo, só que menos a outra raiz. Ó, então isso aqui vira o produto da soma pela diferença de dois termos. Que lá no produto notável a gente tinha esse e chegava nesse, ó. Eu dava isso aqui para vocês e vocês chegavam nisso aqui. Eu falava, ó, toda vez que for o produto da soma pela diferença, dá o quadrado do primeiro, sempre menos o quadrado do segundo. Olha lá, x ao quadrado menos 36. Então, isso aqui, ó, é o oposto do produto notável A mais B, A menos B. Certo? Vamos ver esse outro caso, ó. 1 nono menos x2y2. Eu preciso fatorar isso aqui, escrever isso aqui na forma de multiplicação. Ah, eu já saco, ó, são dois termos e é uma diferença. Será que é uma diferença de dois quadrados? Tira a raiz, ó. Qual que é a raiz quadrada de 1 nono? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, tem raiz exata o primeiro. E o segundo? Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado? A gente já aprendeu. Corta e sai. Então, deu xy, ó. Corta e sai, ficou xy. Então, ambos da diferença têm raiz exata. Então, como fatora? Esse mais esse, então é 1/3 mais xy vezes 1/3 menos xy.
que é o contrário do produto notável. Produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro, sempre menos o quadrado do segundo, certo? Então, tira a raiz quadrada dos dois e faz esse mais esse no parêntese vezes esse menos esse no outro parêntese. É muito fácil, não é? Olha esse aqui, ó, x à oitava menos 1. É uma diferença de 2. Será que são quadrados? Então, vamos lá. Raiz quadrada de x à oitava. Como é que tira a raiz quadrada de x à oitava? Divide 8 por 2 dá 4. Então, dá x à quarta. Ó, 8 dividido por 2 dá 4. Então, deu x à quarta. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, teve raiz quadrada exata os dois. E aí, como é que fatora? Esse mais esse no parêntese. Então, x à quarta mais 1 no parêntese. Vezes o x à quarta menos 1 no outro parêntese. E aqui, gente, só tem um detalhe. Olha que coisa interessante. Quando eu acabei de fatorar aqui, esse segundo parêntese, pessoal, virou uma outra diferença de 2 quadrados. Ah, e o primeiro? O primeiro não é diferença, ó. O primeiro é mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o primeiro, x à quarta mais 1, porque isso aqui não é possível de ser fatorado, tá? Esse aqui que mantém. E esse aqui eu fatoro de novo. Dá para fatorar de novo, professora? Dá. Porque esse segundo parêntese, olha aqui, ó, é outra diferença de 2 quadrados. Olha aqui, ó. O x à quarta tem raiz quadrada, ó. 4 dividido por 2 dá 2, dá x ao quadrado. E o 1 também tem raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, ó, tem raiz quadrada aqui, tem raiz quadrada aqui. Então, esse primeiro eu só copiei. E esse segundo eu vou fatorar de novo. O que dá a diferença de 2 quadrados? Esse mais esse. Então, x2 mais 1 vezes esse menos esse. x2 menos 1. Beleza? E aí, você que é esperto deve estar pensando assim, nossa, vai dar para fatorar de novo. E vai mesmo, ó. Aqui não, porque soma. Aqui não, porque soma. Agora aqui, olha, de novo, uma diferença de 2 quadrados. Então, vamos lá. Vou até passar aqui para baixo, tá, gente? Ó, igual. Ó, esse aqui, x à quarta mais 1, eu vou só copiar. X à quarta mais 1. O x ao quadrado mais 1 também eu vou só copiar. Agora, esse x2 menos 1 eu vou refatorar. Ó, de novo, ó, é uma diferença de 2 quadrados. Por quê? Porque x ao quadrado tem raiz quadrada, ó. Corta, corta, dá x. E o 1 tem raiz quadrada, é 1. E aí, como é que fatora a diferença de 2 quadrados? Esse mais esse no parêntese. X mais 1 no parêntese. E esse menos esse no parêntese. Então, agora acabou. Porque esse último aqui não é uma diferença de 2 quadrados, ó. O x não tem quadrado. Então, o resultado final é esse aqui. Nossa, tem muitos que dão assim? Não. Esse aqui foi que foi bem longe, ó. Mas normalmente fatora uma vez, fatora duas, tá? Mas lembre-se que às vezes você acaba de fatorar diferente de 2 quadrados e ainda tem parênteses que é diferente de 2 quadrados. Vamos ver esse caso aqui, ó. 16x à quarta menos 1. 16x à quarta menos 1 é uma diferença de 2 quadrados? Vamos tirar a raiz, ó. Tira a raiz desse aqui. Raiz quadrada de 16x à quarta. Raiz de 16 é 4. Raiz de x à quarta é x ao quadrado, porque, ó, 4 dividido por 2 dá 2. E 16 é 4 vezes 4. E a raiz quadrada de 1, a gente já fez 200 mil vezes, é 1. Então, teve raiz quadrada o primeiro, teve raiz quadrada o segundo. Então, como fatora? Esse mais esse no parêntese, 4x2 mais 1 no parêntese, vezes ele menos, ó, 4x2 menos 1 no outro parêntese. E aí, acabou? Então, não acabou também pelo mesmo fato do exercício anterior. Aqui, o primeiro parêntese é uma soma de 2 quadrados, então não dá para fazer, a gente vai só copiar esse parêntese, ó. Vou recopiar ele aqui na frente, 4x2 mais 1, vezes. Agora, esse parêntese, gente, ó, ele é de novo uma diferença de 2 quadrados. Então, vamos lá, tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4x2, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, deu 2x, deu exato. E o segundo é o 1 de novo, raiz de 1 é 1. Então, é uma diferença de 2 quadrados. Aí, pega esse mais esse,
2x mais 1 vezes esse menos esse, 2x menos 1. E agora, dá para continuar? Não. Por que que não? Porque aqui é soma, e aqui é uma diferença, mas não é de 2 quadrados. O 1 tem raiz exata, mas o 2x não tem raiz. Raiz de 2 é quebrada, ó. Raiz de x é raiz de x, então não tem raiz exata, tá bom? Então, esse aqui acaba aqui, ó. E esse aqui, pessoal, parece que tem que fazer aquele produto notável, tal. Não, não tem. Eu quero que você observe aqui, ó, que é uma diferença de 2 quadrados. Olha esse negócio, não está elevado ao quadrado? Quer dizer que ele é um quadrado. E o 16, a raiz não é 4? Então, ele é uma diferença de 2 quadrados, ó. Aqui, se você pegar, ó, qual é a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado? Ó, corta, corta, é o x menos 4. Ó, raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado, corta, corta, sobrou o x menos 4. E a raiz quadrada de 16 é 4, né? 4 vezes 4 é 16. Então, vai dar o quê, professora? Esse mais esse vezes esse menos esse. Então, vamos lá. Esse é o x menos 4, mais esse é mais 4. Vezes ele de novo, x menos 4, só que menos o esse aqui que é o 4. E aqui a única coisa que vai dar para fazer ó, é uma continha, ainda dá para fazer uma continha. Você percebeu que dentro desse parênteses tem um menos 4 mais 4, que corta? Então, aqui deu só x vezes, e aqui ó, dá para somar. X, devo 4, devo 4, devo 8. Então, essa é a fatoração dessa expressão algébrica aqui. Tá bom? Espero que tenha sido claro para vocês. Tem bastante exercício nessa lista que eu vou passar agora de tarefa para vocês, do terceiro caso. Façam todos, prestem atenção, cheguem no resultado e, por favor, não ponham só o resultado, a não ser que seja direto, tá bom? Mas se tiver cálculo auxiliar, tem sempre que fazer todos os cálculos até chegar na resposta. A resposta é para ser conferência para vocês conferirem se acertaram. Não é para pegar o exercício, copiar e pôr a resposta final para eu ver, tá bom? Sejam honestos consigo mesmos. Tem que fazer para aprender. Beijinhos, até a próxima. Amanhã não tem aula, né? De quinta-feira não tem aula de matemática. Na sexta a gente posta a última da semana. Fiquem com Deus.